Fala galera, tudo bem? Bom, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Sisu, pessoal que fez o Enem aí, que está na expectativa, Sisu chegando. Então, nosso objetivo nesse vídeo é parar um pouquinho, bater um papo, tirar as dúvidas, falar das estratégias, destacar alguns erros comuns aí que geralmente os candidatos cometem na hora do Sisu. Então, o Enem não acabou, né? A gente tem mais um passo aí a dar, então por isso a gente está aqui, eu, Rodrigo Magalhães, diretor da unidade do Recreio, estou aqui com Felipe Araújo, coordenador pedagógico aqui do AZ. Vídeo importante para a galera, né, Phil? Muito importante, né? Porque a gente ajudou em toda a preparação para o Enem, em organização de estudo, em estrutura para cada tipo de pessoa em relação ao que ela gostaria de cursar. E agora é o pós, né? Agora que realmente a gente tem que fazer esse ajuste fino e para isso a gente está aqui, para explicar algumas coisas para que vocês não cometam erros comuns, né, Rodrigo? Que muitos candidatos cometem e aí estudaram do jeito certo, mantiveram a estratégia, mas na hora de aplicar no Sisu cometem o erro e perdem uma vaga tão sonhada, tão importante, estudada durante o ano inteiro. Não, e a gente fala muito ao longo do ano de Enem, de Sisu, mas será que o pessoal está por dentro de fato disso? Então, o Sisu, ele tem um mecanismo próprio, né? A gente, há muitos anos atrás, fazia o vestibular da UF, da UFRJ, então era direto ali, a administração toda pela universidade. Hoje a gente faz o Enem, e o Enem ele nos dá algumas possibilidades, na verdade. Ele dá a possibilidade do FIES, por exemplo, que é um financiamento, né, de estudos em universidades particulares. Tem o ProUni, que é um programa Universidade para Todos, ali um programa de bolsa de estudos também. Mas o foco hoje é no Sisu, que é o sistema de seleção, que é a partir do qual a gente pega a nossa nota do Enem, vai fazer a nossa inscrição lá, e assim, de fato, a gente vai buscar uma vaga, principalmente, né, não é só isso, mas principalmente nas universidades públicas, aí, a grande parte das universidades federais do Brasil aderiram ao Enem, então é ali que a gente vai buscar aplicar a nossa nota para, de fato, a gente buscar essa vaga. E tem muitas estratégias, tem algumas peculiaridades aí pra gente passar, né? Então tá chegando, Sisu tá batendo a porta. Então, primeiro de tudo, acho que a gente tem que ficar de olho nessas datas aí que vem pela frente. Com certeza, mas te lembrar que não é todo mundo que fez o Enem que pode se inscrever no Sisu. Então, isso é muito importante. Você não pode, eu fiz o Enem como treineiro, eu posso aplicar agora no Sisu, posso me inscrever no Sisu? Não. Então, você tem que, primeiro, ter feito o Enem 2022. Depois disso, sim, poxa, não sou treineiro, ótimo, e não zerei a redação. São aí uns filtros para que, de fato, possa se inscrever no Sisu aqueles candidatos que vão conseguir concorrer às vagas, né, Rodrigo? E falando em inscrição, a gente tem que pensar no calendário do Sisu. Não é a hora que abrir, a gente tem que saber ficar preparado para esse momento, né? Já com a estratégia certa do que a gente vai fazer. E no próximo dia 16, a gente tem a abertura do Sisu. Ele vai durar do dia 16 até o dia 24. E durante esse período aí, a gente pode mudar de curso, mudar de opções, a gente pode aplicar a nota em diversas universidades no Brasil inteiro, né, Rodrigo? E é bem flexível o sistema, e esse ano a gente tem um Sisu um pouquinho diferente no caso das datas, né? Um Sisu mais longo, muito bom, do dia 16 ao dia 24. Então, geralmente ele tem um período de inscrição um pouquinho mais curto. Então, tem mais possibilidades ali da gente acompanhar um Sisu com mais dias para a gente se inscrever, mas ao mesmo tempo tem que ter um cuidadozinho com a folia, né? No meio do carnaval, então pega ali o carnaval, a gente ficar de olho. Então, claro que a gente tem que ver lá direitinho, vai viajar, não vai viajar, vai curtir um bloco aqui, outro ali, mas ficar de olho também, porque ele vai pegar exatamente esse período aí. Ficar atento que tem pessoal que gosta de viajar para um local em que a internet não é muito boa, né, Rodrigo? Exatamente. Não, eu vou para casa de campo, lá a gente quer ficar desconectado. Eu acho isso muito bom, mas neste momento especificamente, se você fez o Enem, você vai concorrer no Sisu, você não pode ficar sem internet, povo. Vocês precisam estar sempre acessando ali para saber qual será o próximo passo, né? Exatamente. Então, do dia 16 ao dia 24, o Sisu está aberto para inscrição. Dia 24 à noite ali, ele fecha e você vai ter o seu resultado no dia 28. Então, dia 28 sai o resultado, então tem a fotografia final ali para você ver se conseguiu a sua vaga, se não conseguiu a vaga. Bom, caso você tenha conseguido a vaga, tenha sido aprovada em algum curso, alguma universidade, a partir do dia 2 de março, o período de matrículas está aberto. Então é tudo muito rápido, a gente tem que estar de olho nisso, né, Phil? Então do dia 2 de março até o dia 8 de março é o período de inscrição.
Então, dependendo da universidade que você tenha sido aprovado ali, você já tem essa necessidade de fazer a sua matrícula. Caso você não tenha sido aprovado, do dia 28/2 ao dia 8/3, a gente tem que manifestar o interesse lá na lista de espera. Então, é o prazo ali para você colocar ali, marcar direitinho ali que você quer participar da lista de espera. E a gente vai destrinchar bem isso agora, de uma das opções, até porque no SISU você pode se inscrever em 2 opções. Então, nesse caso, você tem que manifestar o interesse em continuar na lista de espera. Isso é muito importante. Já adianto esse ponto aqui. A gente vai destrinchar legal, mas isso é muito importante, tá, pessoal? Muita gente perde oportunidade de vaga porque não foi aprovado na primeira ou na segunda opção e acaba esquecendo, deixando para lá, poxa, não passei, vou acompanhar a reclassificação. Não é automático. Você tem que ir lá escolher a primeira ou a segunda opção, clicar lá em manifestar interesse para continuar concorrendo nas próximas reclassificações, né, Phil? Isso é muito, muito importante, porque infelizmente muitas pessoas perdem a vaga nesse momento. Imagina aqui esse cenário, um cenário ali pós-carnaval, muitas pessoas saindo, viajando na folia, e esqueceu de manifestar interesse. Infelizmente, você perde a vaga, você sai da lista de espera e isso pode acarretar aí em mais um ano de estudo, né? Ou pelo menos mais 6 meses de espera para o próximo SISU do meio do ano. Então é muito importante essa atenção. Bom, vale destacar, o Rodrigo falou agora, você pode escolher duas universidades, 2 carreiras, podem ser duas carreiras diferentes na mesma universidade, 2 universidades diferentes com a mesma carreira, não importa. Você tem 2 opções sempre. Então você vai ter uma primeira opção que a gente sempre aconselha a você colocar o curso que você realmente está buscando, o curso dos seus sonhos, né? Aquele que você estudou um ano inteiro com ele na mente, focado nele. Por quê? Na segunda opção, algumas pessoas, de maneira errada, colocam um curso qualquer para poder passar. Não vou colocar um cursinho aqui só para poder passar, para falar que passei em alguma coisa. Isso é muito prejudicial, porque quando a gente faz lá a inscrição nas 2 opções, acontece o seguinte cenário. As opções são as seguintes. Primeira possibilidade, você passou na primeira opção. E quando isso acontece, a segunda opção é automaticamente descartada. Então você não concorre a nada na segunda opção. Primeira opção. Segundo cenário, você passar na segunda opção. E isso descarta a primeira opção. Ou seja, a minha primeira opção, se eu passar na segunda, ela já não existirá mais e eu vou ter que matricular na segunda opção. Então, eu só vou ter aquela segunda opção para poder seguir. Fio, com a minha nota, eu passei nas 2 opções. E aí, o terceiro cenário, você será classificado automaticamente na primeira opção. E a segunda é descartada para outras pessoas que querem aquela ali como opção real. Tudo bem? Agora, Rodrigo, infelizmente pode acontecer, é um curso muito concorrido, há cursos muito concorridos, né, em que a gente não passe na primeira opção nem na segunda. Este é o cenário que o Rodrigo pontuou agora para vocês. Não passei em nenhuma das 2. E agora, o que eu faço? Aí que você precisa manifestar um interesse. Mas você não pode manifestar um interesse nas 2. Você vai precisar escolher uma das 2. Então, olha, na primeira opção é algo que eu gosto muito, é meu sonho. Tem uma possibilidade de eu entrar, vou manter na primeira opção. Ou a primeira opção ficou muito distante, mas a segunda opção é um curso que eu faria, porque é um erro comum, né? Vou colocar lá o que eu nunca me vi fazendo. Se você faz isso, você está cometendo um erro, você vai voltar a estudar de qualquer forma para poder passar para aquilo que você gostaria. Então, coloque uma opção que você faria, porque pode ser aquela na sua lista de espera, né? Eu já vi muito erro, Phil, em alguns casos, né? Algumas vezes isso. Eu vou colocar na primeira opção alguma coisa que eu quero, e na segunda opção, eu vou colocar um curso que a nota de corte é mais baixa, eu vou entrar, vou passar. Aí, você é aprovado na segunda opção, aí você vai e fala assim, poxa, mas não é o que eu quero. Não é. E aí você perdeu a oportunidade porque você não vai poder concorrer à reclassificação da primeira. Sim. Você perdeu, como você colocou bem, assim, isso é excluído. Então, claro que a nossa dica assim, de ouro é, poxa, faça a sua inscrição na primeira ou na segunda opção com algo que você certamente concorreria. Por exemplo, tem algumas pessoas, pensar num cenário aqui, que decidiram que querem direito ou que querem medicina. Beleza, então eu vou colocar na minha primeira opção medicina na UFRJ, na segunda opção eu vou colocar medicina na UF ou na Unirio, porque é medicina. Legal. Agora, tem a possibilidade também
de eu estar em dúvida entre 2 cursos e eu cursaria os 2, são 2 cursos que eu tenho em mente, por exemplo, Direito e Relações Internacionais, Administração e Ciências Contábeis, não sei, né, para a gente pensar em cenários aqui. Então eu coloquei na primeira opção Administração na UF, porque eu vi que com a minha nota ali eu acho que eu consigo. Segunda opção, Contabilidade na UFRJ, eu consigo trabalhar com flexibilidade dentro do SISU, mas cuidado com essa flexibilidade, né, dentro das 2 opções que você vai colocar, para que de fato você tenha pensado nessa estratégia de que curso você de fato vai seguir, né? E vale destacar, né? Se você começou com esse cenário de, por exemplo, direito em uma, R em outra, você pode depois inverter esse cenário, você pode ficar alterando o tempo inteiro. Não, eu estou percebendo que está mais próximo, em vez da UFRJ, na Unirio. Isso está me favorecendo, a minha nota me favorece na Unirio. Você pode alterar o tempo inteiro, todos os dias sai a nota de corte, você verifica como é que é a sua situação. E isso te dá aí mais um leque, né? Você pode ver no primeiro dia do SISU como é que você está, no segundo você pode alterar para buscar algo assim que seja mais favorável a você, para realmente se enquadrar no seu perfil, né? Então, inicialmente, como você colocou, eu quero medicina na UFRJ ou medicina na Unirio. Ótimo. E depois, bom, com o passar do tempo a gente vai observando. Se algum cenário diferente desse se fizer presente, a gente consegue alterar de medicina para algum outro curso. E vocês podem mexer até o último dia do SISU. Até lá, vocês podem mexer à vontade. Depois disso, que já não tem mais como, né? O último dia é o dia da decisão. E vocês vão acompanhar durante todo esse período de inscrição aberta. Toda noite tem uma atualização, ele te dá uma fotografia do momento. Então, como é que tá o corte, né, Fio? Assim, então, a gente consegue ir acompanhando todos os dias como é que tá a situação. Muitas vezes acontece também o caso de eu ter como foco medicina na UFRJ, e aí eu vou lá e seleciono medicina UFRJ. Ele vai me dizer a condição de momento. E eu percebo, fazendo uma análise, que eu estou muito distante. Não está plausível ali, não está legal. E aí eu vejo que na UF e na Unirio, eu tenho mais chance. Poxa, são 2 universidades públicas maravilhosas que eu vou passar lá. Então, eu vou olhar ali, poxa, a Unirio, caramba, eu tenho uma chance boa, é uma universidade que eu cursaria, é o curso que eu desejo, primeira opção. A UF, também é uma universidade que eu cursaria, mas eu estou talvez um pouquinho mais distante, boto como segunda opção e acabo não utilizando a FRJ porque eu percebi ali no dia a dia, e aí o SISU tem essa possibilidade, né, de você olhar todos os dias, fazer uma análise e perceber se você tem essa chance maior de entrar ou não. Você vai ter sempre essa fotografia. Inclusive, para auxiliar a todo mundo que está com essa dúvida, às vezes, para ter um cenário de fato, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio, né, Fio, algumas notas de corte do ano passado. Perfeito. Então, para vocês se basearem aí, para antes de entrar no SISU, de repente você já olhar como é que foi ano passado. Será que com a minha nota eu consigo? E outro ponto muito importante, cada universidade usa um sistema de peso diferente. Então, por exemplo, se você quer, e aí eu vou manter meu exemplo, tá? Só para a gente ficar coerente aqui, um exemplo da medicina. Se você quiser cursar medicina na Unirio, a Unirio é peso 1 para tudo. Ou seja, quando você pegar a sua nota do Enem e colocar lá no SISU, vai fazer uma média aritmética das 5 áreas. Quando você quer o UFRJ, a UFRJ vai colocar peso 4 na redação e peso 4 em naturezas, por exemplo, né? Só para te dar um exemplo de medicina na UFRJ. Então, você só vai conseguir uma chance grande de medicina na UFRJ se você tiver uma nota legal, tiver mandado bem em redação, especialmente, né, e ciências da natureza. Então, o sistema de pesos também é importante e a gente vai colocar alguns exemplos aqui também no link, já que a UF e a UFRJ, por exemplo, divulgaram agora seus termos de adesão e as faculdades estão fazendo isso, né? Todas elas divulgam antes do SISU. É fácil de você encontrar, se você colocar aí no Google mesmo, termo de adesão UFRJ, termo de adesão Unirio, vai aparecer atualizado aí com a lista dos cursos e os seus respectivos pesos. Assim você já tem um cenário de pesos, você vai olhar para os cortes dos últimos anos, você vai ter um cenário, mas olha só, você tem um cenário. Aí sim, né, Fio? A gente vai entrar no SISU, a candidata vai entrar lá, e aí vai ver como é que está a situação para este ano. Vai ver dia a dia como é que está o corte. O corte pode subir um pouquinho, o corte pode diminuir um pouquinho, né? E é comum, né? Todos os dá uma variada, exatamente. E aí eles vão ter uma noção melhor como é que está ali a situação para
o cenário deste ano. Isso é muito importante, porque muitos alunos esquecem do peso, né? Então eles olham para a nota deles e falam, minha média é tal. Eu sempre pergunto, tá, mas a sua média é essa em que universidade? Aí eles, não, essa é minha média, tudo peso 1, aritmética ou não. Então tudo bem, essa é para a Unirio. Quando a gente vai aplicar para o UFRJ, às vezes a diferença é muito grande. Se o aluno foi muito bem em natureza, no exemplo que você está usando, e também muito bem em redação, peso 4. Quando, por exemplo, em humanos, o peso é 1. No caso de medicina na UFRJ. Então, olha a diferença, olha como pode ser uma nota diferente quando a gente compara a Unirio e o UFRJ. Outra coisa, a gente tem que ter atenção também que a própria UFRJ, ela bota um peso grande, por exemplo, na redação para medicina. Mas para outros cursos, o peso na redação não é tão grande. Então, assim, vai por curso e por universidade. A gente tem que estar muito atento onde é que a gente está pisando aí nesse caso, né? Mas nesse documento que a gente vai colocar aqui nesse link, eles vão conseguir verificar isso bonitinho, né? Maravilhoso, Vai lá né? ver o curso, ver o peso e ele mesmo pode calcular para ter uma noção. Para já chegar, assim, ciente, né? Olha, eu percebi que na UFRJ minha nota está um pouquinho maior, ou na UF está melhor, mas... Ou aquele cenário do... Olha, eu fui bem meio que em tudo, mas nada tão alto. Acho que eu vou de Unirio. Então ela consegue já ter essa noção melhor, né? Então é muito bom chegar já com algo pensado, para então a gente acompanhar o SISU nesse período. Então, só para a gente não perder, Rodrigão, me ajuda aqui. Em relação ao calendário, só para a gente se fazer entendido, quando é que abre o SISU de fato? O SISU abre dia 16, né? E fecha no dia 24. ponto. Fechou o SISU, ele não sabe na hora se passou ou não. Não sabe. Tem Só que dia esperar. 28. Aquela emoçãozinha até o dia 28. Vai passar o fim de semana sem saber, porque não vai ter o último recorte, né? Exato. Esse Não último tem o último corte, porque o último corte é o corte oficial. Exatamente. É o, olha, entrou ou não. Perfeito. Cenário, entrou, entre 2 e 8 tem que fazer matrícula. Tem que fazer a matrícula. Não entrou, você vai ficar sabendo no dia 28. Entre 28 de fevereiro e 8 de março, manifestar interesse. Manifestar interesse em lista de espera, e aí vai mais uma dica, né? Que é um erro comum também. Tem que manifestar interesse e, a partir daí, cabe a cada universidade, né, Phil, gerenciar essa lista de espera, a quantidade de reclassificações e tal. Então, o candidato tem que acompanhar na universidade que ele quer, que ele desejou, até porque se ele não passar em nenhuma das duas opções, ele tem que escolher uma das opções para continuar concorrendo, escolher a opção da UF, tem que ir lá para o site da UF acompanhar, que agora é com a universidade, já não é mais para o SISU, né? Favoritar o site, né? Favoritar o site, já deixa ali atualizando. Porque o SISU não fará mais nenhuma reclassificação, gente. É a própria universidade que você escolher ao manifestar um interesse em participar da lista de espera. Por favor, não cometam o erro de aguardar a reclassificação do SISU após ter manifestado o interesse. Isso não vai acontecer. Vai sair uma lista no site da universidade e se você perder aquela lista, perder aquele prazo de inscrição, só no próximo SISU. Exatamente. E aí é ficar de olho, ficar atento ao que está acontecendo no SISU. Tem algumas informações que são muito relevantes quando a gente vai para a inscrição. Por isso que a gente está salientando isso aqui, né? Ter uma noção dos cortes do ano anterior, ter uma noção do seu peso em cada universidade. Então, olhar lá como é que a universidade calcula esse peso, ver a quantidade de vagas, né? Porque, às vezes, você sente que não está tão distante assim, mas a quantidade de vagas é muito pequena, né? Então, será que vai acontecer, de fato, muitas reclassificações ali? Então, são algumas coisas a se avaliar na hora de fazer essa inscrição. Então, cada universidade tem uma quantidade de vagas ali para cada curso. Eu acho que são informações muito importantes, né? Não colocar qualquer curso na segunda opção, então evitar esses erros aí muito comuns, ficar de olho na manifestação da lista de espera. Então, acho que são estratégias que fazem parte dessa inscrição, né? Acho que quem faz o Enem, de fato, acho não, com certeza, o Enem não acabou aí. Não acabou. Tem essa Isso. inscrição, né? Eles estudaram um ano com a gente, aquele pré-Enem ali, fizeram o Enem e agora? Agora a gente continua até esse passo final, né? Porque se eu fiz o Enem e não dei esse passo final, eu só fiz o Enem para poder verificar como é que está meu conhecimento. De fato, agora eu tenho que concorrer às universidades que são aí do meu gosto, né? Cara, eu acho que é isso, né? É isso. Acho que boas dicas para vocês que estão esperando aí o SISU. Todo mundo que estudou com a gente aqui no AZ vai ter acesso aos coordenadores pedagógicos. Então, se você tiver alguma dúvida ainda durante o SISU, a gente vai estar aqui também de olho no que está acontecendo, a gente vai estar acompanhando a dinâmica do SISU.
tem alguma dica, tem um cenário ali, poxa, eu tô na dúvida aqui, mesmo com todas essas dicas que vocês deram, né? Poxa, o FRJ, UF, Unirio, às vezes uma universidade de fora do Rio, né? Lembrando que o SISU é nacional, então vocês podem buscar até outras possibilidades. Entre em contato com a gente, os coordenadores pedagógicos estão aí também para ajudar vocês, vão estar de olho nessa situação, acompanhando junto com vocês e desejar boa sorte, né? Com as estratégias, eu acho que vocês têm mais chances de conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Vai dar certo. Acho que a gente tem boas possibilidades aí de encontrar a carreira desejada, a universidade desejada. Estaremos atentos e na torcida aí, né, Phil? E o que precisar, conta com a gente. A gente vai com vocês até o fim. Maravilhoso, cara. Gente, Foi um prazer, hein? prazer imenso. Amigo, muito obrigado. Um beijo pra vocês. Boa sorte e conta com a gente. Tchau, galera.